Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aí na sequência sobre leitura com micrômetro, nesse caso aí micrômetro com resolução de 1/100º de milímetro, né? Ou seja, ele só mede a cada 1/100º de milímetro, né? E aí um detalhe, né? Vamos supor que você está com um micrômetro como esse e a peça real, né? O valor real da peça que você vai medir tem, por exemplo, 22,265, né? Ou seja, 22 milímetros e 265 milésimos de milímetro. Esse instrumento aqui, ele não teria capacidade, né, sensibilidade para poder chegar na terceira casa, né, que no caso seria a casa dos milésimos, né, porque ele mede a cada 1/100º, né. Então você teria essa informação aqui. Obviamente, o último traço que ficaria ali coincidindo no 26, ele não iria coincidir perfeitamente, né, justamente indicando que tem algum outro elemento ali, né, interferindo ali naquela base. Interferindo não, né? É só não correlato ali com a resolução dele, né? Que aí no caso seria ali os 5 milésimos de milímetro, né? Existe micrômetro com resolução milesimal e se deve tomar muito cuidado, né, com aquela característica de como utilizar um micrômetro, né? Ou na verdade nem como utilizar um micrômetro, né? Mas indicar um instrumento que seja aplicável ali a uma análise de projeto, né, para uma leitura ali de um projeto, uma execução de projeto. A gente já falou algumas vezes aqui no canal, mas já faz um tempinho. Depois a gente vai reforçar, né, essa característica ali de aplicação de instrumento, tá bom? Bom, vamos aqui para leitura. Que no caso, seguindo a sequência, né, do que a gente já tinha visto no último vídeo, verificar o traço, né, que essa linha do tambor ultrapassou ou está coincidindo. Nesse caso aqui, ela ultrapassou exatamente aqui o 11, e aqui embaixo o 11,5, ou seja, já ultrapassou 11,5 milímetros. Então, só anotar esse valor e somar com a coincidência. E aí, no caso, ele está coincidindo aqui, ó, 35, e o outro traço aqui na sequência 36, que agora é essa coincidência do traço ali da bainha em relação ali ao tambor, né? Ou seja, verificando na horizontal, né? Então aí a gente tem 36 centésimos de milímetro. E aí agora é só somar, né? Então nesse caso o resultado final vai ser 11 milímetros, 86 centésimos de milímetro, né? Então a leitura indicativa para esse micrômetro é exatamente esse valor aqui. Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Alguns estudantes pediram para a gente tratar a parte de diagramas, comandos, né, simbologias, né? Então a gente vai fazer aí um processo bem passo a passo, né? A gente vai trazer alguns vídeos aí durante a semana, né? Então aqui trazendo a primeira relação, né, de lógica, né, e aqui de componentes mais comuns aí para início de circuito, tomando como referência aqui a botoeira, né? Então, no caso, aqui uma referência para botoeira contato aberto e uma referência aqui para contato fechado, né? Ou seja, o símbolo gráfico dele padrão. E aqui embaixo, outro elemento que representa normalmente elemento ali de saída, né? Que aí no caso seria uma sinaleira, né? Então, aqui também a representação ali para sinaleira. E aqui, como eu tinha comentado, uma relação de lógica, né? Uma das lógicas mais comuns, que é a lógica do tipo E, né? Então, nesse caso aí, ela toma como referência a condição, né, tomando como base aqui a tabela verdade. Tem dois elementos ali setados como entrada, né, ou seja, ou setados como elementos, né, ali de processamento. Nesse caso aqui, S1 e S2, que representam as botoeiras. Nesse caso aqui, botoeiras com contato aberto. E aí, no caso, para a alimentação chegar ali na lâmpada, na sinaleira, né, marcada ali como H1, o sistema ele só vai ser válido, né, só vai ser verdadeiro no momento que eu tiver esses dois elementos aqui atuados, né, ou seja, com seus contatos ali fechados, né? Caso não ocorra essa condição, nenhuma outra situação será verdadeira, né? Então aqui na tabela verdade a gente tem a indicação se os dois contatos estiverem abertos, como é o caso aqui, a simbologia base para ele, né? Então se os dois contatos estiverem abertos, não vai ter saída lá na lâmpada. Se apenas o contato S2 estiver acionado, né? Apenas o contato S2 estiver acionado, também não vai ter passagem ali de corrente. E se somente o contato S1 estiver aberto, também não vai ter passagem de corrente. Isso aí só vai ocorrer quando estiver fechado ali plenamente,
né? E aí já dou a dica para vocês aí do simulador, né, do CAD-Sim, né? Você encontra ele aí facilmente aí na internet para poder simular, né? Dá para fazer uma boa relação de simulação no que diz respeito ali à parte de comandos, né? Então, bem tranquilo ali o uso do mesmo, né? Traz ali uma série de informações ali de aplicações, né? Então, escolher aqui uma botoeira para contato aberto, dá um zoom aqui para a gente poder ver bem, né? Então tá aqui a botoeira aqui marcada, né? Traz aí uma série de informações. No caso, a botoeira de contato aberto, a gente vai estar utilizando ali duas botoeiras de contato aberto, né? Eu posso estar entrando ali no bloco de adição delas, né? Vou colocar como está no nosso diagrama aqui indicado, nesse caso aqui sendo referenciado como S1 e S2, né? Então posso estar aqui editando, né, ali, e isso é muito importante, né, principalmente para elementos que vão ter comutação, né? Então no caso aqui S1 e S2. E aí no caso eu preciso da sinaleira, né, e preciso também ali do elemento de alimentação, né? Então vou precisar também aí dessa relação ali para alimentação. Pronto, então encontrada aqui a lâmpada, colocar aqui a sinaleira, né? Ela está referenciada lá como H1, né? Vou só editar aqui, H1 maiúsculo, beleza. E aí preciso lá dos elementos ali de entrada, né? No caso aqui indicação ali positivo e indicação ali para o negativo, né, dele, né? Aí eu preciso só fechar ali as linhas de alimentação, né? Então nesse caso aqui pegando fase, pegando aqui desse ponto, ligando aqui, pegando ali a relação para o neutro, fechar aqui a alimentação, vou colocar aqui para simular. Então eu coloquei ali para simular, a partir do momento que acionar ali, ó, S1, só S1 não tem saída aqui na lâmpada, na sinaleira. Só S2 também não tem saída na sinaleira, ele só vai funcionar quando a gente tiver ali os dois contatos. Veja que ele indica aqui a lâmpada, a sinaleira, né, mudando ali de cor. Então nesse caso aí, dando uma condição verdadeira para o sistema, apenas e somente se os dois contatos estiverem acionados, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas aqui voltadas a diagrama, né? Aqui a gente vai verificar um dos diagramas também mais comuns, né? Que traz aqui essa condição de ligação paralela, né? Aqui para elementos de entrada, né? E nesse caso, tomando como referência aí as portas lógicas, né? Para essa configuração, essa aqui caracteriza, né? Uma porta lógica do tipo OR, né? Que inclusive a gente já falou algumas vezes aqui no canal, né? Tomando como base aqui o elemento final, né? A sinaleira, né? Para que você tenha aqui uma ação positiva, né? Ou seja, uma ativação da sinaleira, basta ter o acionamento ou de S1 ou S2 ou os dois, né? E nesse caso, não tendo nenhuma ativação nem para S1 nem para S2, você no caso teria uma condição lógica no final não verdadeira, né? Então veja que se você não tem nem sinal para S1 nem para S2, final negativo. Se você tiver ou a ligação para um ou para outra, os dois, observa que sempre vai dar ali a referência de uma condição verdadeira ali para o final, ou seja, nesse caso, ativando a sinaleira H1, né, no caso da sequência. Bom, vamos simular aqui no CAD-Simo, né? A gente já utilizou esse software algumas vezes aqui no canal e é bem tranquilo aí para encontrar ele na internet, né, o executável dele. Bom, então no caso, como é uma sequência do tipo OR, vamos pegar logo aqui os elementos de alimentação, né? Nesse caso aqui a gente vai pegar uma fase, né? Vamos pegar aqui um neutro também. Deixar aqui, depois a gente posicionar ele certinho, caso seja necessário. Vamos pegar aqui os elementos de entrada, né? No caso aqui as botoeiras, que referência para botoeira, né? Normalmente aberta, que é que a gente vai utilizar. Vou clicar aqui e trazer aqui a primeira botoeira e já vou colocar aqui ao lado a segunda botoeira, né? Aí uma dica, né, importante, né? Veja que ele, mesmo colocando as duas botoeiras logo na sequência, ele não muda nenhuma configuração para ela, né? E aí vale a pena alterar, né, o tag dela, né? Então pode dar um duplo clique nela e alterar aqui a referência dela. Vamos colocar aqui B1, né? Colocar aqui B1 referente lá a botoeira 1. Vou
coloquei aqui B1. E nessa aqui colocar B2. Nesse caso, como vai ser uma ligação direta, se a gente não ficar atento com essa questão da nomenclatura, pode interferir ali na simulação. E por último, a gente precisa do elemento de saída, né? A gente precisa lá da indicação lá da sinaleira, né? Então tá aqui o elemento, né? Sinalização visual, que indica lá a sinaleira. E ela tá aqui, só uma sinaleira só. Vou puxar aqui o neutro. Um detalhe importante que eu acho bem interessante desse software, né, que ele trabalha lá com essa malha, né, em retículos, né, que são esses pontos aqui. E no caso, os elementos eles ficam sempre referenciados com base nesses pontos. Fica melhor ali para montar, né, a parte do diagrama, né. Então vamos lá para a linha para colocar os elementos, né, no caso aqui a alimentação da fase. Vou descer ela para aqui. Vou puxar ela aqui até o final. Aqui um detalhe, ó, eu vou puxar ela até esse ponto, mas pode ser que para essa botoeira B1 não tenha fechado certinho ali o contato, né? Então você pode estar pegando aqui um ponto de intersecção, né, que seria a conexão, para garantir que o elemento está ali travado, né? Então vou pegar aqui novamente aqui a alimentação fase para chegar lá na sinaleira. Pegar aqui também para fechar e pegar aqui a relação ali do neutro para finalizar o ciclo. Aí o que é que eu vou fazer? Para garantir que vai funcionar. Vou simular antes, né? Mas se não simular corretamente, pode ser a relação aqui do ponto, né? Então depois eu pego aqui o ponto e coloco aqui para a gente testar. Vou dar aqui o play, né? Clico aqui na botoeira. Ó, cliquei na botoeira que já era para acionar a lâmpada, né? A sinaleira, né? E aí no caso não foi. Vou desativar ela, se eu acionar outra também. Ó, veja que na B2, ó, quando eu aciono, ela já dá a condição verdadeira lá para a lâmpada, né? Então pode ser essa questão do nó aqui, conexão, trazer aqui uma conexão para aqui. Vou deixar aqui também aqui para ficar mais formal aqui o circuito, né? Manter ele ali certinho. Pronto, beleza. Vamos simular de novo, ver se agora vai. Aqui ele não foi, deve ter ficado solto ele. Pega ele aqui, ó. Vou mover ele aqui, vou fazer aqui uma conexão à parte para verificar agora se ele vai fechar lá o ciclo lógico, né? Vamos dar o play. Agora ele foi, ó. Então sempre é importante ficar atento aí na simulação essa questão das conexões. Veja que mesmo com o nó aqui da conexão ele não foi, né? Então aqui fechando a relação da tabela, pressionou B1, saída está ativada, pressionou B2 está ativada e deixando os dois ativados também está lá condição verdadeira lá na saída, né? Os dois desativados não tem condição lógica ativa lá no elemento de saída, no caso na sinaleira, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Vamos verificar mais uma sequência lógica, né, aqui para montagem de circuitos, né? A gente está montando toda a estrutura, né, para essa parte de comandos, né? Então a gente vai ficar bem interessante aí no decorrer aí desse ano aí no canal voltar nessa parte de elétrica. Bom, então essa sequência lógica aqui, ela é a famosa porta lógica Shor, né, ou exclusivo, né? E nada mais é do que um sistema aí de intertravamento, né? Então o que acontece? Observando aqui a lógica, observa que aqui a gente tem referência S1, S1, S2, S2. Então, na prática, o que é que acontece? S1 está aqui aberto, né? E o S1 aqui fechado, ou seja, esses dois elementos, tanto S1 como S2 fechado, eles representam os elementos de condição final para poder ativar a sinaleira. Então, como é que funciona? Acionou o S1 aberto, ou seja, fechou aqui o contato, o que é que vai acontecer? O contato auxiliar S1 fechado, que está aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir. E aí, no caso, quando você pressionar o S1, ele vai ativar lá a sinaleira, né? Porque essa linha aqui, ela vai mandar o sinal, mandar a corrente elétrica lá para a sinaleira, né? E se você apertar S2, o que é que vai acontecer? O inverso. Esse elemento que está aqui fechado, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai abrir, né? Ele vai abrir e o outro ali vai ter a condição ali de fechar e mandar ali o ciclo. Só que aí é importante ficar atento com o seguinte, né? A condição lógica dele. Se por acaso o S1 estiver fechado e o S2 estiver fechado, para não chegar os dois sinais ali ao mesmo tempo, o que é que acontece com o sistema? As duas portas ali de direcionamento final, elas vão estar abertas, ou seja, não vai chegar condição lógica lá no final, não vai chegar corrente elétrica, né? Então, o único jeito de funcionar é ou ativando somente S1 ou somente S2. Se você ativar
os dois ficarem desativados, não vai ter condição satisfatória no final, não vai ativar a sinaleira, ou se os dois estiverem ativados também, não vai ter condição lógica lá ativa, né, na sinaleira. Vamos testar no CAD-Simon, né, verificar se funciona, né, certinho dessa forma, né. Vou montar aqui o ciclo lá no CAD-Simon, pegar aqui fase, pegar aqui o neutro, vou pegar lá as botoeiras, né? No caso agora a gente vai estar utilizando botoeira contato, opa, peguei aqui errado. A gente vai utilizar botoeira, tá aqui. A gente vai pegar botoeira contato aberto e contato fechado. Então tá aqui botoeira NA. A gente vai utilizar duas botoeiras contato aberto e a gente vai utilizar duas botoeiras contato fechado. Então já vou colocar aqui embaixo. Pronto, tranquilo. Vou mover um pouco mais aqui a fase, né, o neutro, né, vou colocar ele mais aqui para baixo e vou pegar lá a referência lá para a lâmpada, né, para a saída dele aqui, para estar alimentando lá a lâmpada. Então, vou deixar ela aqui, mover aqui um pouco mais, ele coloca aqui para baixo. Então, aqui a gente está com os elementos, agora é só fazer o tagueamento e ligar os mesmos, né. Então, aqui no caso, essa aqui aberta, vamos chamar aqui de B1, botoeira 1, que vai ser o mesmo tag desse aqui, B1 também, beleza? Essa outra aqui vai ser a B2 e o tag aqui de referência dela aqui da outra, né? Vai ser aqui também B2, beleza? Então tá lá com a referência tudo certinho. Agora fazer a ligação. Para quem viu o último vídeo, né? Viu que tem que ficar atento lá com a ligação, né? Porque às vezes o elemento fica ali solto, né? Então vou trazer ali de um por um para ver se já pega ali de primeira. Vou pegar aqui no caso fazendo a ligação ali de fase, né? Pegando aqui no final fazendo lá a ligação lá para o neutro. Bom, vamos colocar aqui para testar, que ficou solto. Pronto, vamos colocar para testar, ver se vai dar alguma falha. Então, teoricamente, aqui o que acontece, se eu apertar B1, a lâmpada acende. Ó, apertou B1, acendeu. E aí, ó, observa que esse contato que estava fechado, o que foi que aconteceu com ele? Ele abriu, né? Ele abriu. Então, para essa primeira condição lógica, ok. Vou desativar ele. Desativou, vê que ele voltou aqui à condição estágio inicial, contato auxiliar, né? Ele fechou. Vou agora pressionar lá B2 e funcionou perfeitamente. Veja que o outro B2 ali, contato auxiliar, ele alterou, né? O 1112 aqui abriu. Agora vou ativar B1. B2 já ativado e B1 sendo ativado ali ao mesmo tempo, a condição lógica aqui para o final é para a lâmpada ficar desativada, né? Então veja que ativei lá, os dois contatos estão fechados e os contatos auxiliares estão abertos e não está chegando lá a condição lógica lá para a sinaleira, né? Então informando lá que o sistema ele está de fato ativo, né? Está ali funcionando perfeitamente. Então essa aí é a condição lógica aí da porta Shore, tá bom? Valeu!